Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei aqui do programa em resenha com o Fábio Luciano, o Fábio Santos falando, projetando, aliás, esse jogo do Corinthians contra o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil, hein? A imprensa já tá colocando o Palmeiras como classificado, se liga só, hein? Tem a segunda parte do vídeo, mano, ridículo. Depois comenta aí o que vocês acharam desse corte, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, trouxe mais enrolações, bora pro vídeo. No quadrinho do lado esquerdo é quem decide em casa, tá? Isso também saiu através de sorteio. São Paulo e Atlético Paranaense, já foi final de Copa Libertadores. Esse é um jogo chato pro São Paulo, viu, Plirra? Jogo diferente. Desculpa, o quadrinho da direita decide em casa. Isso. Quadro da direita decide em casa. A gente sabe que se criou São Paulo e Atlético Paranaense decidindo na Arena da Baixada. Jogo chato. Final de 2005, entre esses dois clubes. Hoje, realidades distintas pros dois, na verdade, né? Pro Atlético mais grave, porque tá jogando a Série B do Brasileiro. Flamengo e Atlético Paranaense, a final do ano passado da Copa do Brasil. Bahia e Retrô. Retrô faz um trabalho muito legal, mas, Fabinho, enfim, o Bahia com o adversário mais acessível. O Bahia tem dado um azar danado nos sorteios. Internacional e Fluminense, curiosidade, jogaram ontem, né? No Beira-Rio, e deu o Fluminense 2-0. Pelo Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e CRB, aí amplo favoritismo do Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo e Red Bull Bragantino, confronto equilibrado. Corinthians, vamos começar, todo mundo quer falar de Corinthians e Palmeiras, vamos começar por Corinthians e Palmeiras. Fabinho, hoje a galera na redação, os corintianos estavam assim, até brinquei com isso também no Equipe F. Eu quero Palmeiras. Venha Palmeiras. Venha Palmeiras. Aí foi sobrando pouca gente. Aí veio o Palmeiras. O Palmeiras. Mas esse sentimento, imagino que seja também do palmeirense em relação a enfrentar o Corinthians tão cedo. Que cacetada, hein? Já nas oitavas tem uma final de campeonato? Eu acho que quando o torcedor corintiano fala, puta, vou ter uma segunda-feira de paz, aí vai ver o sorteio Palmeiras. Fala, mas vamos ver o que vai acontecer, onde vai decidir? Decide na casa do Palmeiras. Realmente, o corintiano tem vivido os dias difíceis, né? Mas eu acho que óbvio que a gente vai falar de futebol, a gente não gosta de falar sempre as coisas que acontecem do externo, né, Plirra? Mas realmente o que tem acontecido extra-campo tem refletido demais dentro de campo. O torcedor corintiano está muito chateado, muito triste com tudo que vem acontecendo, com a política, né, dentro do Corinthians, e é impossível desvincular uma coisa na outra. Você vê o semblante dos jogadores durante o jogo, né, que alguma coisa não é natural, tudo aquilo que está acontecendo não é natural. Então, óbvio que esse confronto é difícil, eu acho que é aberto para as duas equipes. O Corinthians acabou de ser campeão paulista em cima do Palmeiras, mas o Corinthians precisa se reorganizar, ter um pinguinho de organização, pelo menos, né, para eles se entenderem um pouco, para que esse confronto não fique tão disparelho, para que daqui um mês e pouco, quando for acontecer esse jogo, não seja essa diferença tão grande de organização entre uma equipe e outra. Quem que é o mercado, Capita? Essa parada pro Corinthians é importante, né? Mas tem que comprar? Mais do que comprar, não perder os jogadores, né, Plirra? Porque é o que a gente mais escuta. O Fabuloso olhou pra mim. Precisa comprar, não pode perder. Tem que recuperar jogadores importantes. É isso, assim. Eu vejo um jogo que não tem favorito. Desculpa completo. falar pela situação que o Corinthians vive, mas é clássico, velho. Desculpa falar, não. A gente agradece. Não, mas é verdade, pô. Você entra em campo, você vai falar, tô triste, Cara, o cara vai entrar lá, tem que correr, filho. Sim. Então, eu acho que é importante porque até o confronto, o Yuri Alberto deve estar em campo. Não, acho que se tiver o Corinthians numa situação melhor, se tiver o Corinthians completo, é um jogo chave pros dois, pô. O Hugo já vai ser titular da seleção brasileira. Tá então bom. A gente não, né? O jogo é daqui a 2 meses ou daqui a 2 anos? Não, calma. Futuro também respeito defesas ao importantíssimas. Mas ali tem a Alisson na frente, meu garoto. Mas a gente confia. Mas eu acho que é isso, assim. E aí, com relação ao Palmeiras, é o se manter, né? E você não ter um jogador... Os dois lados da moeda. Mais de um lado, pro Corinthians levantar a taça esse ano, o Fabiano gosta que eu não falo isso, porque ele acha que o Corinthians deve ter, nesse momento, outras prioridades do que cogitar ser campeão. O que restou foi a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, apesar da gente só ter 11 rodadas disputadas, o Corinthians ficou muito longe, muito distante lá da turma do topo. Nas Copas Sul-Americanas já está fora, Libertadores e depois da Sul-Americana. Quer dizer, a Copa do Brasil é a última bala na agulha. Do outro lado, o Palmeiras, claro, que carrega
a perda do título paulista para o rival na decisão. E ainda mais do jeito que foi, na circunstância que aconteceu. Memphis subindo na bola, enfim, tudo que a gente lembra que ocorreu, porque foi outro dia. O que pode pesar mais? Você, Fabuloso, que é neutro na história. O que pode pesar mais é a sede de vingança, como a gente começou falando no programa. A sede de vingança do Palmeiras. E o momento do Palmeiras e o momento do Mais do que a última bala na Corinthians. agulha do Corinthians? Para ser campeão esse ano? Ah, não. O Palmeiras vive um momento muito melhor, né? E a organização do clube do Palmeiras, o Corinthians realmente vem vivendo fora do campo um momento terrível. E isso afeta, porque quando o jogador vê que não tem comando, não tem o diretor saindo, Sala do quinto andar invadida. Coisas atrasadas. Quem é que vai pagar? Presidente. Afeta o rendimento. Afeta. Vai falar que não afeta, que afeta. O Garro admitiu que afeta. E afeta, não tem como, né? Não tem assim, tranquilidade para trabalhar. Confusa, você chega, o clima tenso, pesado. E esse último, assim, os momentos que antecederam esse último jogo, eles foram até mais pesados, né? Com relação à política do Corinthians. E é por isso que o Garro falou também, porque eu acho que os jogadores já estavam um pouco mais acostumados com o que estava acontecendo, os bastidores, né? Que tinham um presidente, mas tinham denúncias, tinham movimentos ali políticos fortes. Mas agora o Estado da cadeira. Isso, mas essas imagens que a gente viu aí no sábado à noite, assim, se tratando de Corinthians, é algo que é triste. Enfim, acho que revolta o torcedor e aí, logicamente, que tem um impacto dentro do ambiente de vestiário também, até porque hoje o jogador não sabe para quem ele se reporta, né? Acho que a maior questão é essa, salário atrasado aqui, todo mundo já jogou com salário atrasado. A questão não é nem essa aí, se tiver atrasado não é isso que esteja. Acho que não é. Pede pro Memphis que eu acho que nem atrapalhando isso, o dia a dia, mas eu falei, imagina o jogador sábado na concentração, vendo essa cena da diretoria, a briga que está acontecendo, com qual, não é nem ânimo, mas como que o cara vai imaginar que as coisas vão acontecer no domingo de uma maneira positiva? Sendo que todas as outras equipes, quando fazem o certo, já às vezes dá errado. E você que está fazendo errado tudo desde o começo, não tem presidente, os caras brigando por uma cadeira. Só para explicar, que as coisas vão acontecer. O Augusto Melo apareceu na sala do quinto andar, na sala da presidência, com um ofício que dizia que a reunião do conselho que decidiu pelo impeachment dele, Augusto, não tinha legitimidade. Acontece que o que não tinha legitimidade era justamente o ofício que ele estava levando, portando. Quer dizer, o quadro dificilmente vai ser alterado. Augusto Melo muito dificilmente voltará à presidência do Corinthians. Ainda a gente vai ter a votação dos sócios, a convocação para a votação que vai acontecer num prazo menor de 30 dias, inferior a um mês. Mas é o que vocês falaram, essa bagunça toda. E as indefinições por conta da troca da presidência e de todas as diretorias, é lógico que vai bater no campo de futebol. Mas por outro lado também, uma vitória sobre o Palmeiras traz, um novo ânimo. Camufla tudo. Todo mundo esquece. Né? A gente lembra, no ano passado, o Corinthians de ponta cabeça começou a vencer, ninguém mais falava nada. Começou o ano, conquistou o Campeonato Paulista, ninguém falava nada. O time de futebol começou a ter resultados adversos, a política vai pro brejo. Vai ser necessário, né, Plê? Assim, porque o torcedor também, que não tem nada a ver com isso, né? O torcedor vai continuar indo pra arena, vai continuar apoiando, vai continuar cobrando. Então é isso, assim. Eu sei que é muito difícil. A gente, como o Fábio falou, a gente já viveu momentos complicados, políticos complicados, questão financeira. Só que o melhor cenário é um cenário que vive hoje, por exemplo, um Flamengo, um Palmeiras, organização, política financeira. Mas é possível você se blindar um pouco dessas situações, porque você tem muita responsabilidade dentro do campo, sabe? Então eu acho que isso que os jogadores têm que se apegar. Eu acho que é tentar ao máximo o Dorival, com a experiência que tem, blindar o vestiário, né? O Fabinho Soldado é ainda o dirigente, né? O diretor. Falou que não vai sair, né? É isso. É um cara que tem uma... O papo dele pro Santos, né? Autonomia, liderança perante o grupo. E tem um confronto gigantesco pela frente. Então, acho que tem mobilização e motivação suficientes para você tentar separar um pouco essa questão política do Corinthians e dentro do campo, o Corinthians com a volta do Yuri, com a retomada do Garro, enfim, e com o time mais bem treinado. O começo do Dorival para você é decepcionante, Capita? Eu acho que
eu acho que pode-se mais, assim. Eu acho que ele ainda não encontrou a formação ideal, né? Os jogadores, o sistema, eu acho que ele está tentando mexer, e se ele mexe é porque ele não conseguiu encontrar ainda essa formação. Então essa parada vai ser boa. Vai ser boa para todos os aspectos, como em recuperação, até para a política acalmar, para o Dorival trabalhar, né? Isso vai ter muito tempo para treinar, para elaborar os sistemas, até porque esse é um enfrentamento para o Corinthians. Sabe quando você tem 30, 40 dias que você só olha para uma imagem? O Corinthians tem isso. O Corinthians não tem que olhar para mais nada, assim. A gente falou Flamengo, Fluminense, tem vários confrontos. O Corinthians ele tem uma mira agora, sabe? É colocar o escudo do Palmeiras com todo o respeito na parede e mirar só aquilo. Então tem tempo para que o Corinthians esteja melhor para esse confronto, e para o Corinthians avançar, ele vai ter que jogar muita bola, porque tem essa questão que o Luiz falou de revanche, de vingança. O Abel vai saber mobilizar os jogadores com relação a esse confronto também, tirando as preocupações que se tem do Mundial. Mas o Corinthians tem que trabalhar nesse período para que as coisas dentro de campo melhorem. E fora delas, por enquanto, é uma grande vergonha. Contra o Vitória as coisas não foram nada bem. O Corinthians até pode ter tido mais oportunidades que o Vitória, mas longe de ter sido, né, um amasso, um massacre para cima do time baiano, que de repente podia ter se salvado com uma grande atuação de goleiro, tal. Não foi isso que aconteceu. E no final, aí eu quero que o Fabinho comente a respeito. Não sei se você viu a imagem do Mateuzinho discutindo com o torcedor ali perto do banco de reservas, atrás do banco de reservas. Você acha que o jogador tem que dar ouvido pro torcedor, ir lá conversar com o cara, ou bater boca com o cara, ou deixa quieto? Não, ele falou que foi mais uma questão pessoal, né? Que o cara já tava xingando ele desde o começo do jogo, mas a gente sabe que isso é a coisa mais natural. O torcedor, ele vai pro campo, ele pode fazer a crítica que ele quiser, pra quem ele quiser e o tempo que ele quiser. Então, se eu pudesse dar um conselho pro Mateuzinho, para não escutar nenhum tipo de crítica nesse sentido, né? De discutir, de ir cobrar o torcedor, porque realmente ele só tem a perder quanto a isso, né? Ele tem que tentar melhorar dentro de campo, junto dos companheiros dele, e evitar esse tipo de discussão. Não tem o porquê. Se o cara vai na porta do CT, vai em outro lugar incomodá-lo, aí sim pode ter um questionamento, mas dentro do campo ele não tem o porquê discutir. Ele já vinha meio torcedor. Complicado do último jogo contra o Huracan também, né? Que teve um problema com... Semana foi difícil. Semana foi difícil, e pra ele também, porque o cara tava Sim. Né, pra dentro dele toda hora e enchendo o saco dele, e ali já foi um momento que de repente carregou pra esse problema agora no jogo em casa, né? Contra o Vitória. Mas... O quão Palmeiras é favorito nesse confronto? Eu acho que é favorito. Muito favorito. Eu não vou tirar. É muito favorito. Sim, o final do Campeonato Paulista, o Abel, sim, foi logo após. Se o Abel encontra o time, como ele encontrou mesmo. Encontrou não foi porque caiu do céu, foi porque ele trabalhou e descobriu o que seria melhor para aquele grupo de jogadores. Às vezes aquilo que ele pensa é diferente daquilo que é possível executar e vai dar certo. E deu. Ele encontrou logo após. Tanto que eles depois jogaram pelo Campeonato Brasileiro na terceira rodada e não havia vestígio de uma final de Paulista. Por quê? O Palmeiras melhorou muito e o Corinthians regrediu. Assim, aquele futebol ainda encontrado no Paulista, que tinha alguma coisa a ver, eu digo na final, com o ano 2024, o ano passado, simplesmente desapareceu. Então o Corinthians está totalmente conturbado. A cada momento ele tem um presidente, né? Aí chega alguém lá, um Zelt preciso contar essa história aqui, o Zelt me contou que Celso Zelt, que não pode ser verdade, né? Mas tudo bem, eu vou contar. Não, você fica na dúvida, mas como foi um Zelt, né, gente? A fonte é ótima. Que teve lá, invadiram o quinto andar, né? Sim. Que o pessoal da bocha no clube estava mandando ver. Aí eles, vamos invadir, vamos lá, vai. Subiram e invadiram o quinto andar, ali onde fica o presidente. Esse é o Corinthians. Não. Esse é o Corinthians, gente. O Corinthians, assim, o que tem de pior está dentro, o que tem de melhor não passa nem na porta. Não é um absurdo o que acontece lá. E aí tá aí, cara. Com o Palmeiras pela frente. Ó, parabéns, Deus. É claro que, assim, a situação e não fosse, mesmo que o Corinthians não estivesse nessa situação, a gente fala muito do elenco do Palmeiras, da qualidade do trabalho do treinador, já de tantos anos, enfim. Claro que o Palmeiras é favorito, e assim, ele é mais favorito por conta deste contexto todo,
Mas também é óbvio que o fato de ser Palmeiras e Corinthians, de alguma maneira, diminui a distância, que é uma distância abissal hoje. Tem uma história aí. E que e até porque o Corinthians tem bons jogadores. Sim. O Corinthians tem um elenco, vou dizer um elenco fortíssimo, mas tem um time titular muito bom, com todo mundo à disposição, e o Corinthians, ao contrário do Palmeiras, vai parar e tudo mais. Essa é a vantagem que o Corinthians tem. Isso. Um treinador recuperar os caras. Recuperar o Garro, por exemplo, que treinar, não tem uma recuperação do Garro. Logo após o Mundial, sem a carga de 10 partidas nas costas, exato. Enfrentar, então, pelo menos do ponto de vista físico. E aí ele tem a capacidade... O técnico que foi campeão recentemente de Copa do Brasil. Né? Exato. E aí ele tem a capacidade de conturbar muito a vida do Palmeiras antes da volta para a Libertadores. Porque a gente pode até lembrar do que foram as duas finais do Campeonato Estadual. Se você olhar os 90 minutos do primeiro e do segundo jogo, não é que o Corinthians tenha feito muita coisa, né? O Yuri Alberto acertou aquela bola ali num ataque que o Corinthians conseguiu no jogo do Allianz, e aquilo ali acabou definindo o título, com o Rafael Veiga perdendo pênalti e tudo mais. E como disse o Calçade, era um momento que o Palmeiras jogava menos. Agora, olha a consequência daquilo lá. Tinha metade da torcida falando que o Abel era pardal, ia embora, acabou o ciclo. E aí, então, a teoria das oitavas de final, a sua teoria das oitavas de final vai por água abaixo. Porque depois, se por acaso acontece uma coisa ruim lá pro Palmeiras, na Copa do Brasil, aí chega nas oitavas da Libertadores, é melhor pegar Flamengo ou Universitário? Não, mas não tô entendendo. Claro que é, porque você vem... foi um jogo ruim contra o Palmeiras, ou contra o Corinthians, perdeu do Corinthians. Sim. Aí você vai para Libertadores, com um ambiente completamente conturbado. É melhor você pegar o Universitário ou é melhor você pegar um Flamengo? Não, peraí. O que eu tô dizendo é assim, é óbvio que é sempre melhor você pegar o time mais fraco. Agora, é muito importante para quem quer ser campeão olhar na hora do sorteio, porque é um padrão aqui no Brasil, você olhar para as oitavas de final e dizer, opa, sorteio bom, sorteio ruim. Repito, graças a Deus. O sorteio não foi pior para Inter e Flamengo do que foi para São Paulo e Botafogo. Sim. São Paulo e Botafogo têm duelos duros em todas as fases. Isso é muito pior, eu acho, do que um jogo mais difícil. Exato. O programa está no fim, mas para mim a diferença é a seguinte, segundo tempo, o Palmeiras pega 5 jogadores para trocar e o Corinthians 5. Veja o que acontece com o Palmeiras e o que acontece com o Corinthians. É isso, então voltamos aqui. É um Palmeiras muito favorito na Copa do Brasil contra o Corinthians. Na moral, mano, que nojo dessa imprensa, velho. Na moral, que nojo. Eu vou fazer questão de salvar esse vídeo aqui numa pasta, deixar guardadinho ali, pra quando a gente eliminar esses caras, esses imundos lá no chiqueiro, mano, estampar a cara de todo mundo aí, de cada jornalista aí na capa aí. Esses caras de pau, quero ver, mano. Eu quero ver, mano. Futebol é dentro do campo, mano. Futebol não se ganha antes, não. E clássico, que se equivale, mano. Tem essa. Em casa, o Corinthians vai ser favorito e lá eles vão ser favorito. Agora, vamos ver quem vai se dar melhor em casa, né? Mano, eu vou fazer questão de colocar esse vídeo. Mano, quando o Corinthians eliminar, vai ser esse início aqui, ó. Desse vídeo aí. Vai ser o nosso início do vídeo na eliminação do Palmeiras lá no chiqueiro, mano. Na moral. Tem hora que dá até raiva, cara. Dá até raiva desses caras aí. A imprensa completamente parcial, tendenciosa. E vamos ver. E, mano, o Corinthians tem condições de se classificar. Se contar com os 11. Mano, principalmente com o trio de ataque ali, com o Garro, Yuri, Memphis. Faz tempo que a gente não tem, cara, aquele time do final do ano passado que a gente conseguiu manter por várias rodadas lá que tava no final do campeonato. Manter essa base pra esse mês, cara. Pra esses jogos aí, quando o Palmeiras vai ser essencial. E torcer pro Dorival encaixar um time aí pra ver no que dá, né? Porque tá na hora, né? Se jogar essa bolinha aí que tá jogando futebol feio. Pelo menos defensivamente tá um pouco mais seguro. Mas ofensivamente tá uma lástima, cara. Falta de criação. Cara, os caras não conseguem chutar no gol. Aí pega um Thales Magno, sai 2 vezes na cara do gol e nem finaliza uma bola na trave e outra. Cara, na moral. Então vamos ver, esperar essa parada pra data FIFA e depois pra parada de um mês do Super Mundial pra ver o que acontece. Se o Dorival consegue achar essa equipe do Corinthians. Então isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.